A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite. Deus é fiel em nossas vidas, é por isso que nessa noite nós estamos aqui, mais uma vez, para estudarmos a palavra de Deus, para que absorvemos um pouco mais do livro de Hebreus, daquilo que Deus tem a falar conosco. Espero que você esteja bem na sua casa, que sua família esteja bem. Nossa oração é para que este momento de quarentena passe o mais rápido possível, para que possamos estar juntos em um só corpo, reunidos aqui na igreja, neste lugar. Amém? Deus abençoe os santos. Quero pedir ao nosso irmão Samuel, ele estará orando ao Senhor. Logo após, nós estaremos adorando ao Senhor com um louvor. Amém? Boa noite. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, né? Estamos aqui mais uma vez para aprendermos a palavra do Senhor. Vamos orar e pedir que o Senhor nos dê um momento de estudo abençoado e que Deus venha nos guardar no meio dessa crise que nós estamos vivendo. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te bendigo, Senhor, e primeiramente eu te agradeço, Senhor, por eu estar aqui, Senhor, junto com o meu pastor, junto com a sua esposa, Senhor, para juntos podermos prestar, Senhor, este culto a Ti. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, este momento, que nós venhamos aprender, Senhor, muito de Ti através do Teu Espírito Santo. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guarde a Tua igreja, que o Senhor guarde os Teus servos, Senhor, que o Senhor nos proteja, ó Deus, no meio, Senhor, desta crise que estamos vivendo. Mas cremos, Senhor, que o Senhor é conosco, que o Senhor nos guarda, Pai. Eu peço-te, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos dá a paz todos os dias, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. O hino 108, eu quero convidar minha esposa para adorar a Deus comigo neste momento, amém? Você na sua casa, abra a sua harpa, vamos adorar a Deus juntos, amém? Adoremos ao Senhor. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo no nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes, para Jesus olhai, pela fé sempre sim lutai, ao inimigo combatei, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é para ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.
Engrandecido seja eternamente o nosso Deus. Vamos à leitura da palavra do Senhor? Livro de aos Hebreus, o capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Esse texto, ele traz a nós aqui a continuidade do pensamento do escritor aos Hebreus em reavivar a fé na vida dos irmãos ali na Judéia, ali em Roma. Haja visto que esses irmãos estavam desvanecendo na fé por causa das aflições, por causa das perseguições, por causa do momento de angústia. Vamos ler o texto? Hebreus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. Eu vou ler. A tradução que eu vou utilizar é a tradução NVI. Então vamos ler. Visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que alguns de vocês pensem que tenha falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme disse Deus: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar falou sobre o sétimo dia nesta palavra: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles que anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que já fora dito antes: se hoje vocês ouvirdes a sua voz, se hoje vocês ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Até aqui. Até o verso 10, nós temos separado esse texto para pensarmos nesse descanso que Deus está dando ao seu povo, nesse descanso que Deus preparou para nós e os hebreus. Eu tenho um tema nesse texto que é a entrada no descanso de Deus pela fé. A entrada no descanso de Deus pela fé. Queridos, já pensando nesse descanso, quando olhamos para esta palavra, e aqui eu quero abrir a Escritura, quando o escritor aqui, na sua preocupação de mostrar aos irmãos hebreus que eles teriam que ter o cuidado, trabalhar a sua fé para alcançar o descanso. No verso 1, na outra tradução, que é a tradução pentecostal, diz: temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós
fiquem para trás. Observa que esse texto, ele inicia como temamos, o temor. Então aqui já nasce uma advertência a nós. Então, quero levar os irmãos ao primeiro slide, e vou lê-lo já, quando eu coloco aqui, Deus vai requerer conta. Deus vai requerer conta. Vou ler. Como dissemos, a epístola aos Hebreus foi escrita provavelmente antes do ano 70, depois de Cristo, com a finalidade de incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que ele é novo, último e superior sumo sacerdote. Eu separei um texto aí, Romanos 14, verso 11 e o verso 12, nós vamos lê-lo, mas antes de lê-lo, eu disse aqui que Deus ele vai requerer conta. Observe que no verso 1 até o verso 3, o que o escritor aos Hebreus ele escreve para nós, do verso 1 ao verso 3 do capítulo 4. Visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, foi deixada a promessa para que nós entremos no descanso de Deus. Olha o que ele diz em seguida: temamos que alguns de vocês pensem que tenha falhado. A preocupação do escritor ao olhar para aquela igreja era justamente de que alguns irmãos, dentro do seu pensamento, haviam falhado na proposta de servir a Deus, de entrar no descanso de Deus. E isso é muito sério, porque nós precisamos verdadeiramente nos julgarmos. Observe o verso 2. Pois as boas novas foram pregadas tanto a nós, tanto quanto a eles. Obrigado, Samuel. Tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles a que a ouviram. Ainda o verso 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira. Ele faz aqui, nesse versículo, ele coloca aqui para nós entendermos que Deus havia dito isso, falando desse descanso. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Quando nesse slide Deus vai requerer conta, os irmãos lembram que na doutrina próxima passada eu falei que Deus ele abençoou o povo, mesmo o povo andando em descrença no deserto, eles foram duros de coração, eles endureceram o seu coração, e mesmo assim Deus manifestou o seu poder e a sua glória no meio deles. E as bênçãos de Deus que caiu sobre a nação de Israel serviu como prova cabal da desobediência deles em virtude, em consequência da graça de Deus. Quando nós lemos que esses irmãos estavam desvanecendo na fé por causa justamente da perseguição que estava ferrenha para com eles. Eu disse que nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Mas, automaticamente, ao lermos esses 3 versos, logo me veio à mente, Deus, ele vai requerer conta de nós. Deus, ele requer conta de nós. Por isso eu citei Romanos, capítulo 14, verso 11 e verso 12, e eu vou ler, para que a gente possa acompanhar esse entendimento. Porque está escrito, para mim mesmo jurei, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo o joelho se dobrará. Observe aqui a expressão do apóstolo Paulo, no capítulo 14, verso 11, que ele está dizendo que Deus,
Aleluia. Jurou que todo joelho vai se dobrar ante o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua terá que confessar que só Deus é o Senhor. Queridos, isso é muito maravilhoso, isso é tremendo. Desde Adão até o último homem, todo joelho vai ter que se dobrar diante do Senhor e reconhecer que Ele é Deus. Deus vai requerer conta de todas as coisas, da graça comum manifestado aos incrédulos que estão aí fora. Deus vai requerer conta. Deus vai puxar, Ele vai chamar o homem à razão. E ainda no verso 12, ainda de Romanos, capítulo 14, verso 12, Paulo escreve assim: assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Ao ler isso, ao ler essa advertência, eu quero perguntar para você, meu irmão, para você, minha irmã, como anda a nossa fé? Será que ao recebermos Cristo, ao aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós verdadeiramente estamos dispostos a obedecer, cumprir aquilo que Jesus disse? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, eu quero. Eu aceitei Jesus, eu levantei minha mão, eu quero servir a Cristo. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a fazer um crivo entre a palavra de Deus e a nossa vida, a gente começa a perceber que nós servimos a Deus de boca. Isso é muito sério, irmãos. Quantas pessoas estão desvanecendo na fé ou na realidade? As pessoas elas estão simplesmente desistindo de servir a Deus e abraçando paixões deste mundo. Queridos, vivemos um dos dias mais difíceis da igreja na terra, porque o que nós vemos hoje são pregações de igrejas dizendo que o paraíso tem que ser aqui. Pessoas querem buscar uma satisfação aqui neste mundo. Eu quero que você desperte neste momento. E nós vamos chegar lá e você vai observar. Deus, Ele tem nos chamado para o seu reino de glória. Para a salvação de glória, Deus tem nos chamado. Então Paulo, ele está colocando para nós aqui em Romanos, capítulo 14, verso 11 e verso 12, que Deus ele vai requerer de mim e de você. Esta advertência é para temermos. Essa advertência é para que nós possamos honrar, temer. Esse temor aqui não é ter medo, mas é respeitar, é aceitar, é viver, aleluia, a palavra de Deus. Então essa advertência é para que a gente tenha medo, para que nós temamos e não entramos e temos o cuidado para não deixarmos de entrar no descanso do Senhor. Para termos o cuidado para que a nossa vida verdadeiramente esteja pautada na graça do Senhor, aceitando Ele como nosso único e suficiente Salvador. Rejeitando, irmãos, rejeitando o pecado, rejeitando a maledicência, as más conversações, tendo um coração simples e puro, buscando sempre o lado bom, a bondade das pessoas, fazendo com que a nossa visão ela seja purificada a ponto de sempre olharmos o bem das pessoas e crendo naquilo que eu disse semana próxima passada. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Você é chamado? Você crê? Então creia que Deus ele é Senhor na sua vida. O nosso chamado diante de Deus, olha só que coisa linda, o escritor aos Hebreus, eu vou ler novamente do verso 1 ao verso 3, quando ele diz: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso,
pareça que alguns de vós fiquem para trás. Primeiro verso aqui, eu quero já aqui pensar com você. Será que você está ficando para trás? Aleluia. Se Jesus vier hoje, você tem certeza que você vai realmente subir para a glória eterna? Se o Senhor vier hoje, será que a minha vida, ela está, a promessa que aqui foi colocada, esse evangelho, essas boas notícias que chegaram até mim, elas foram abraçadas com a fé? Ou a fé hoje não é tão relevante para você? Você prefere mais se preocupar com as coisas que estão nesse mundo? A vida secular, ela quer nos prender. A situação do mundo presente quer nos escravizar, mas você foi chamado como filho da luz, filho da glória eterna. Prossiga em servir a Cristo. Verso 2 ele coloca ainda: porque também a nós foram pregados as boas novas. Está vendo aí? Assim como Israel foi pregado as boas novas para entrar na terra de Canaã, a nós foi pregado as boas novas para entrarmos na terra de Canaã. Só que a nossa Canaã é celestial. E aí ele coloca: como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Você precisa crer. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos depois entrar nos heróis da fé, um pouco mais para frente nesse livro. Mas eu quero que você já, no seu coração, exercite a fé. Exercite a fé, creia em Deus. O verso 3. Porque nós, e aqui eu quero pensar contigo, será que verdadeiramente você abraçou essa fé em Cristo Jesus? Tem convicção disso? Porque nós, os que temos crido, estamos presente, aleluia. Isso é presente, é presente. Estamos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Deus, ele nos chama para esse repouso. Para concluir esse tópico, me lembro do apóstolo Tiago, quando no seu livro, no capítulo 1, verso 5, ele faz aqui também uma advertência, ele faz aqui também um chamado, né, para nós que somos cristãos, para os judeus cristãos. Note que ele também escreve para os judeus cristãos. Verso 5 do capítulo 1, ele escreve: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Nós precisamos buscar de Deus a sabedoria. Sabe por que ele escreve este verso? Porque se você observar os primeiros versos em diante, ele está falando da perseguição que aquele povo estava passando. Ele está falando do sofrimento que aquele povo estava passando. E olha só o que Tiago diz a nós, diz a mim e a você: alegre-se quando passardes por várias tentações e por várias provações. Como, pastor, eu vou me alegrar no momento da angústia? Como eu vou me alegrar no momento da provação? Aleluia! A fé produz a paciência. E ela não traz confusão. Isso é muito lindo. Ainda no verso 6, Tiago coloca: peça, porém com fé. Peça sabedoria para passar por este momento de luta, por este momento de separação social, por este momento em que as pessoas estão perdendo emprego, por pessoas que estão passando por enfermidade. Peça sabedoria a Deus. Queridos, a Bíblia nos diz que nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos ser vigilantes. Ao vir para a igreja hoje, nós encontramos com uma irmã no elevador descendo. Ela olhou para nós e falou assim: nós precisamos fazer a nossa parte. Ela estava de máscara, eu de máscara. Nós precisamos fazer a nossa parte.
Você precisa fazer a sua parte. Isso é sabedoria, não é? É sabedoria. Não tentará ao Senhor teu Deus. Por isso Tiago escreve: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Eu te pergunto, como está a sua fé? Ela está abalada? Você está com medo? A dúvida envolve seu coração? Qual é o único escape? Qual o único escape que eu e você temos? Fé. É acreditar. Porque quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós rendemos as nossas vidas a Ele. A Ele. Deus está no controle de todas as coisas. Ainda, para finalizar, Tiago, ele, pelo menos 16 vezes nesse livro, ele se dirige aos seus leitores como irmãos. Pelo menos 16 vezes ele se dirige aos seus leitores como irmãos. Lembra o que nós dissemos a semana próxima passada? O Senhor está formando uma grande família. A irmandade, quem não está no meio do povo de Deus, quem não está no meio da irmandade, querido, não adianta se iludir. Não tem como você ser igreja sozinho em casa. E não tem como você dizer que você serve a Cristo se você desobedece essa palavra. Não adianta eu me iludir e dizer que eu sou salvo. Quero ser bem claro, ninguém é salvo pelas obras, mas as obras acompanham aquele que é salvo pela graça. Tiago disse isso. Mostra-me a tua fé e eu te mostro a minha fé com as obras. Então, querido, não adianta você dizer que você é salvo e você desobedece o que a palavra de Deus tem como pecado. Você simplesmente negligencia o que os escritos sagrados nos ensinam. Então não se iluda. Tiago, ele fala pelo menos 16 vezes, ele se dirige aos seus leitores como irmãos. E nesse momento eu quero me dirigir a você que me ouve como meu irmão. Somos uma família em Cristo Jesus. Que a graça de Jesus, que a graça, o amor de Deus, que foi estabelecido pelo Senhor antes da fundação do mundo. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3, quando ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Então você é abençoado porque você está em Cristo. Mas estar em Cristo é obedecer à palavra de Cristo. O Senhor, ele disse lá em João relata isso: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo, crendo, e o Senhor, o Pai, lhe dará. Mas observe, para que isso possa acontecer, as minhas palavras têm que estar em vós. Mas um pouquinho ainda adiante, lá no 16 ele diz: vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Agora você vem dizer para mim que você é amigo de Cristo desobedecendo a palavra dele? Não, pastor, mas eu sou salvo pela graça. Eu não sei qual é a graça que você está abraçando com fé. Amém? Próximo ponto. Eu separei 2 pontos apenas nesses 10 versos. E eu estou entrando no segundo agora. Um descanso em glória. Um descanso em glória. Eu vou ler o slide com você. Um descanso em glória. O sabatismo eterno do céu, que é o repouso e o aperfeiçoamento da natureza da graça também, onde o povo de Deus vai desfrutar o propósito da sua fé e o objeto de todo o seu desejo. Aleluia! Que é isso, pastor? A conclusão, aleluia, a conclusão
do descanso é nós irmos para a glória. Haja visto o que eu tenho colocado aqui, Filipenses capítulo 1, verso 23, a parte B. Mas eu vou ler desde o 21, está no slide, eu vou ler desde o 21. Olha que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo ele escreve a nós. Filipenses capítulo 1, verso 21. Ele nos diz assim: glória a Deus. Porque para mim, escute o que Paulo está dizendo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se viver na carne, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Verso 23 que eu separei. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tanto o desejo de partir e de estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Paulo reconheceu aqui, dizendo aos filipenses, que era melhor ele partir e ir para a glória. Aleluia, glória a Deus. Ele reconheceu aqui na parte B do verso 23, que o melhor é partir e ir para a glória. Esta glória que nós desejamos, este galardão que nós desejamos da parte do Senhor, que Ele tem dado a nós como promessa, não é? É o presente de Deus para nós. É a manifestação da grandeza de Deus em glória em nós. É um descanso em glória. Quando o escritor aos Hebreus ele escreve, aqui já partindo do 4, indo em diante, capítulo 4, o verso 4 em diante, ele vai escrever a nós o seguinte: porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Esse repouso nós temos em Cristo. Continuando, verso 5: e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso, escrito lá, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregados as boas novas não entraram por causa da desobediência. Note que aquelas pessoas que foram pregadas, como está lá no Salmo 95, volto novamente a dizer, não entraram no descanso por causa da desobediência. Mas, ainda pensando aqui no verso 7, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O povo de Deus, o novo hoje, tem a opção de um descanso ainda que não passou ou não conhece por experiência, mas que pode conhecer, na verdade, deve conhecer, de que forma? Sendo povo de Deus. Queridos, quero dizer uma verdade a você e eu quero que você compreenda isso. A eternidade é agora. Aleluia. Nós, a Igreja de Cristo, já vivemos a eternidade. Já vivemos o repouso do Senhor. Ainda que alguns pensem, poxa, mas eu queria estar no paraíso. Você está no repouso em Cristo Jesus. E que repouso é esse? É o repouso de que os seus pecados, os meus pecados, foram perdoados. Como disse, volto novamente a dizer aos Efésios, capítulo 1, verso 3, quando diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos dos lugares celestiais em Cristo,
Não é à toa que João escreve no Apocalipse capítulo 21, verso 4: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, quer dizer, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esta promessa, este galardão que nós teremos de Deus, esse descanso que nós teremos de Deus, só é para o povo de Deus. E aí eu pergunto, você é povo de Deus? Você é família de Deus? Você faz parte desta irmandade cuja qual o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Você faz parte desta irmandade cuja qual também o apóstolo Tiago escreve no seu livro? Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Aleluia! Lembre que nós lemos no capítulo 2, quando o escritor aos Hebreus, ele vai mostrar a nós, aqui a partir do 10, dizendo o seguinte: porque convinha, aleluia, glória a Deus, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, congregasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Verso 11 ainda: pois assim o que santifica, como os que são santificados, são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Aleluia! Irmãos, que maravilha! Nós somos irmãos do Senhor, irmãos de Cristo, nós somos. É maravilhoso isso, queridos. Faz-me lembrar também do apóstolo Pedro, quando ele escreve no capítulo 1, verso 3, verso 4, verso 5, quando ele diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre que ele usa as mesmas palavras que o apóstolo Paulo lá no capítulo 1, verso 3, quando ele escreve: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. E ainda Pedro continua dizendo: conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Você é regenerado. Aleluia. A primeira ação do Espírito Santo de Deus na vida do pecador é a regeneração. Ele nos regenerou do pecado. Ele nos convence do pecado. Quando nós aceitamos a Deus, o Espírito Santo de Deus primeiro promove em nosso coração esta regeneração. Nós começamos a pensar: puxa, eu sou pecador, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor, eu sou pecador. Essa regeneração vem movendo a minha vida e a sua vida. Querido, se você perdeu isso, se você realmente não tem isso no seu coração, tenha dúvida se verdadeiramente você é salvo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele promove em nós esta regeneração. Por isso Pedro escreve na sua epístola dizendo o seguinte: ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No verso 4 ainda ele diz: para uma herança, aleluia, para o cume, irmãos, o final da história. É a herança que o Senhor estabelece a nós, e Pedro vem falar isso para mim e para você. Para uma herança que jamais poderá perecer. É uma herança eterna. E ele coloca ainda: perecer, vou ler novamente. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada no céu para vocês. Olha o que Pedro diz. Pedro escreveu isso há praticamente 2000 anos atrás. Para mim e para você. O verso 5. Que mediante a fé, vou repetir, que mediante a fé. Vou dar uma paradinha rápida aqui, voltar lá em Tiago. Você tem fé? Então mostra a sua fé através de obras. Se santificando, se purificando, buscando estar no meio da irmandade, em comunhão, congregando. Busque, mas não faça isso por ritualismo ou mesmo por religiosidade, mas faça isso com fé, com amor,
realmente se entregando sinceramente à vontade do nosso Deus. Vou ler o verso 5 de novo. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Aleluia! Glória a Deus! Sabe quem te sustenta, irmão? É a destra, é o braço direito do Senhor que nos sustenta. Por isso eu disse aqui em outras mensagens, né? Aquela música que se canta assim: segura na mão de Deus. Esquece, irmão. Não segura não. Fala assim: Senhor, segura na minha mão, segura na minha mão. Porque se você for tentar segurar na mão de Deus, você escapa. Mas se Deus segurar a tua mão, como disse o Senhor, aquele que está seguro na minha mão, quem poderá tirar? Ainda que tente tirar das minhas mãos, aleluia, não pode tirar da mão do meu Pai. Esse é o privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Eu não vou mais longe, mas ainda quero trazer aqui um verso, o verso 7. Recapitular aqui no capítulo 4 de Hebreus, o verso 7, quando ele escreve assim: por isso Deus, isso não foi o Lorival que vos fala, isso não foi Moisés, isso não foi qualquer um dos outros profetas, mas foi Deus, e esse Deus, Cristo. Por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamando-o de hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: seja hoje, se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje. A fé em Cristo é hoje, a eternidade é agora, a eternidade é hoje. Com isso, queridos, eu concluo. Minha conclusão ainda vai ser um pouquinho extensa, mas eu concluo. Eu vou ler. Olha o que eu separei aqui para nós, irmãos. Tão certo quanto Deus entrou no seu descanso, tão certo é que pecadores obstinados serão excluídos dele. Isso fica provado também, com base nos gloriosos predecessores que já tomaram posse desse descanso. Quem são esses predecessores? Deus e Cristo. E ele fala isso aqui, quero trazer aqui aos irmãos, a partir do verso 8, quando ele coloca da seguinte forma: porque se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria depois disso de outro dia. O verso 9: porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. O verso 10: porquanto aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Observe que Deus repousou das suas obras. Aleluia. É bom ter teólogo em casa, né? Meu filho me interpelou dizendo o seguinte: mas pai, Deus precisou descansar, não é? Não vamos entrar no mérito da questão. Mas o que o texto está dizendo é que simplesmente Deus cessou de fazer a obra. Já estava completa, já estava concluída. Com isso, queridos, Cristo nos chama também para um repouso. E qual é o repouso que ele nos chama? Palavra célebre que todo cristão tem que saber de cor e salteado. João, capítulo 14, do 1 até o 3. Quando o Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração, creia no Pai, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, há muitas moradas, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou vos preparar lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Queridos, é o nosso descanso, é o seu descanso. Tão certo
quanto Deus entrou no seu descanso, tão certo é que pecadores obstinados serão excluídos. Eu espero que esta palavra tenha edificado a sua vida assim como edificou a minha. Eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração assim como falou o meu, através desta palavra. Saiba que o repouso que o Senhor tem para mim e para você não é neste mundo. Não é neste mundo. Então não se iluda. Nós temos um hino maravilhoso, o hino 39, né? Quando cantamos assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Nós precisamos estar com o nosso coração ligado na glória. Tudo que você vê aqui vai ser destruído. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, ele vai falar exatamente sobre isso. Então tudo que você vê aqui será destruído, será desfeito. E nós, qual é a nossa posição? Como nós podemos observar essa tão grande e maravilhosa salvação? Aleluia! Isso que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Isso que é mortal vai se revestir de imortalidade. Nós estaremos para sempre com o Senhor em glória. Deus abençoe os santos, Deus abençoe os presentes. Eu glorifico a Deus pela vida do nosso irmão Samuel, pela vida de minha esposa, pelos irmãos que estão assistindo esta doutrina. Deus abençoe os santos. Nós vamos orar agora, e nesta oração eu quero pedir aos santos: não se esqueça de interceder por minha esposa. Hoje ela está comigo. Semana próxima passada ela não pôde estar. Hoje ela está comigo, mas ainda o pé está inchado. Está no tratamento, né? O médico disse que é tendinite. Então está fazendo cuidado, todos os devidos cuidados. Orem por ela para que Deus venha operar um milagre na vida dela. Quero pedir também ainda a oração pela nossa irmã Tati, que se encontra internada, para que Deus venha dar a recuperação ali para a sua serva, ok? Deus abençoe os santos. Vamos orar, vamos em pé? Glória a Deus. Neste momento, quero convidar novamente o nosso irmão Samuel. Ele estará fazendo a sua oração e logo após estará dando a bênção apostólica. Mais uma vez quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa e apresentar a vida dos nossos irmãos na mão do Senhor. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, primeiramente por esta palavra tão boa que o Senhor nos trouxe, Senhor, por nós termos crescido, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Te agradeço, Senhor, pela vida do meu pastor, pelo Senhor usar a vida dele, Senhor, para trazer essa palavra para nós. Senhor, eu peço que o Senhor guarde a casa dele e a família dele, Senhor. Guarde-nos, guarde a nossa igreja, Senhor. Guarde a cada membro desta igreja. Eu quero apresentar a vida da irmã Tati, Senhor. Que o Senhor possa restaurar a saúde da tua serva, Senhor. Que ela possa voltar para sua casa, para sua família, Senhor. E poder, Senhor, gozar de uma vida tranquila, Senhor, junto do seu marido, junto da sua filha, junto dos seus familiares, ó Deus. Eu peço, Pai, crendo em nome de Jesus, que a Tua graça, Senhor, seja sobre todos nós, que o Senhor nos dê uma noite de descanso, Senhor, na Tua presença e uma semana abençoada, ó Deus. É o que eu peço a Ti e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor resplandeça o nome dele sobre vós e vos dê a paz. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja de Cristo, não só hoje, mas para sempre. Você pode dar um amém? Amém. Amém. Deus abençoe os santos.